guys, how's it going? Aqui é o canal do Teacher Anderson mais uma vez com um novo vídeo. Queria perguntar algo aqui antes de mais nada. Já passaram por uma entrevista de emprego? Já ficaram muito nervosos por isso? Agora você imaginou essa entrevista de emprego em inglês e você tem que estar preparado para possíveis perguntas em qual você tem que formular aquela resposta em inglês? Então, se a resposta for sim, esse vídeo pode ser muito útil a você, tá? Eu trouxe aqui um assunto um pouco mais para o business, tá? Que é o que nós chamamos de job interview ou entrevistas de emprego. Eu trouxe aqui, existem muitas perguntas, existem muitos tipos de respostas, existem muitos tipos de companhias e modelos de entrevistas. Eu trouxe aqui 5 perguntas com possíveis respostas para que isso possa ajudar você em caso de dúvida ou se você estiver precisando de alguma informação que possa ajudar você de alguma forma, tá? Então, começando aqui com uma das perguntas mais clássicas que geralmente se iniciam as job interviews. Tell me a little about yourself, ou tell me about yourself. Então, me diga um pouco sobre você mesmo. Nesse momento, essa pergunta ela vai remeter assim, algo mais geral sobre a sua vida. Então, você pode falar um pouco da sua idade, dos seus estudos. Você pode falar onde você nasceu, o que você fez, o que você faz, pode falar alguns hobbies seus. Geralmente essa pergunta inicial, o entrevistador vai ter um panorama sobre você e a partir daquela ele vai formular outras para saber se você é qualificado àquela position, né, aquele cargo. Então vamos dar um exemplo assim. I was born in Guarulhos, so I like to watch films. I am graduated in languages, I am postgraduated in social sciences. Então são perguntas assim gerais, tá? Uma outra pergunta muito usada é What are your strengths and weaknesses? What are your strengths and weaknesses? Então quais são suas forças e quais são suas fraquezas? No caso, os pontos fracos. Então vamos dar um exemplo aqui, pensando em algo positivo. I am very dedicated and I work well under pressure. Então, eu trabalho bem sob pressão, sou dedicado. Vamos agora falar de um ponto fraco, por exemplo. I tend to be a perfectionist. I observe all the details very much. Então, assim, tem uma tendência de ser perfeccionista. Eu observo tudo com detalhes. Pode ser que isso seja algo ruim, dependendo do cargo que você vai ocupar, tudo bem? Uma pergunta assim, muito comum. Where do you see yourself in 5 years? Então, onde você se enxerga daqui a 5 anos? Nesse caso específico, é onde você seria uma projeção profissional, ou seja, de onde você se projeta, qual que é o seu cargo que você imagina que terá daqui a 5 anos. Então, vamos dar um exemplo assim. I see myself in a managerial position in 5 years in this company. Então eu consigo me enxergar como numa posição gerencial, um gerente daqui a 5 anos nessa empresa, já no caso aí remetendo, como eu posso explicar nesse caso, ele já está se imaginando um gerente daquela empresa, então seria uma projeção mesmo de profissão. Uma outra pergunta muito usada em job interviews é How did you hear about this position? Ou seja, de onde você ouviu sobre esse anúncio? E aí você vai falar qual foi a origem daquele anúncio, de onde você viu. Você pode comentar, por exemplo, I found this advertisement on internet. Eu vi esse anúncio na internet. A friend of mine told me about this job position. Então, um amigo meu comentou, falou sobre esse cargo. My friend texted me the message. Então, um amigo meu ele me passou uma mensagem, né, e falou sobre o anúncio. Então, é muito comum também esse tipo de pergunta. Uma outra pergunta aqui para finalizar. Why are you interested in this position? Why are you interested in this position? Por que você está interessado nesse cargo? Por que você está interessado nesse emprego? Tá? E aí, nesse momento, você fala aí qual é o seu interesse maior, tá? para aquele cargo desejado. Você pode falar, por exemplo, I've worked so much for years to be here. I've studied so hard to be here and try to get this position. Você pode falar você pode até falar algum benefício que a empresa possa oferecer. Você pode falar, por exemplo, um atributo, uma qualidade que você tenha. I'm very productive, okay?
I work well under pressure. I am very collaborative. I work well in groups as a team. Então eu sou colaborativo, trabalho bem em grupos, trabalho bem em equipe. Essa aqui é uma empresa que pode me fazer crescer profissionalmente. Então existem vários motivos, né? Então por hora é isso, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Se vocês gostaram, eu gostaria que vocês dessem um like, que vocês curtissem, se inscrevam no canal também. Gostaria muito que vocês comentassem, dessem críticas, sugestões, opiniões e principalmente dentro desse tema, o que vocês gostariam de aprender mais sobre esse tema de entrevistas de emprego em inglês, tá? Existem muitas perguntas, muitas respostas, muitos contextos, então eu pretendo fazer outros vídeos dentro dessa temática. Gostaria que vocês pedissem outros assuntos dentro desse tema, ok? See you next time. I wish you all the best. Thank you so much.